Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo na segunda parte do vídeo. Tá dando bom, hein? Bom, tô aproveitando que eu tô aqui, né, pra contar pra vocês o que eu falei pra vocês que eu ia contar no vídeo retrasado, na verdade, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre as questões do divórcio, o que aconteceu, meio que por cima, né, porque eu não quero ser processada. E tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Bom, meu casamento ele foi bem até eu engravidar. Depois que eu engravidei, as coisas começaram a mudar. Infelizmente, né? Eu decidi, né, seguir minha vida aí sem estar casada desde julho do ano passado. E de lá pra cá, bom, aconteceu muita coisa assim que realmente só um antidepressivo mesmo pra segurar a barra, viu? Porque olha, realmente foi muito difícil. E aí eu resolvi ter uma conversa, né, pra poder ver como que a gente faria com relação à guarda, à pensão. Então eu tive que ter essa conversa, né, antes de ver ou pesquisar sobre advogados, que eu nem fazia ideia como é que ia ser. E assim, falta coragem, né, porque quando você decide que você quer divorciar, você pensa 15 mil vezes. Às vezes tá na tua cara, mas você não acredita. Bom, a gente teve uma conversa. Nessa conversa, é assim, você tem duas opções de divórcio, ou litigioso ou qual que é o nome lá? Quando você concorda com tudo? Quando os dois concordam com tudo, qual que é o nome? Se eu lembrar, eu ponho aqui na frente, porque eu não lembro. Consensual. Ou é consensual, ou é divórcio consensual, ou é divórcio litigioso. O litigioso é quando vocês não concordam com tudo, né? Então já é um outro processo, é mais caro um pouco, né? O consensual não precisa, não precisa nem ir pro juiz, decidir nada, né? Vocês, um advogado só já resolve o problema dos dois, já deixa tudo certinho e ok, fim de papo, né? No meu caso, quando eu tive uma conversa com o meu ex-marido, eu percebi, ele também já percebeu isso, porque várias vezes ele mesmo falava que a gente não concordava com nada, e realmente a gente não concordou com algumas coisas. Eu, particularmente, não concordei com algumas coisas. Então, o que eu pensei? A relação tava bem desgastada, a gente vivia brigando, a gente morava na mesma casa, óbvio, né, porque eu era casada. Tava uma situação bem difícil, a gente não se falava e a gente só comentava assuntos sobre o Léo. Eu decidi depois procurar, então, a partir daí, uma advogada no ano passado, foi um pouquinho, acho que no mês de agosto aí, por aí, até um pouco antes, setembro, agosto, estava procurando aí uma advogada. Falei com alguns advogados, né, falei com uns mais caros, outros mais baratos, falei com, por exemplo, gente, por mais que a pessoa tenha capacidade de poder te ajudar em questões de divórcio e tudo mais, eu tô falando de um advogado, eu falei com o advogado que ele me tratou muito bem, ele ouviu todo o meu caso, ele deu várias dicas pra mim do que eu poderia fazer ou do que eu não poderia fazer. Só que teve um momento em que, quando ele falou essa seguinte frase, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque imagina o meu ex-marido sentado lá, né, na frente do juiz, junto com o advogado dele. Aí chega o meu advogado e fala assim: então, excelência, a gente vamos... Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando ele falou pra mim no telefone, a gente vamos, aí eu falei assim, não vai dar certo. Falei, não vai dar certo, uma pessoa muito boa, mas eu preciso de alguma coisa, né, assim, um português um pouquinho melhor aí, porque faz diferença, viu, gente? Eu não tô querendo, assim, eu não tô querendo me achar, não, mas é que
É difícil. Imagina, você vai para um negócio sério. Aí a pessoa chega lá e fala: a gente vai estar vendo. É isso, não dá pra continuar. Deixa-se uma má impressão, né? Mas coragem tem e depois que aconteceu, né? Mas aí, peguei uma indicação e eu gostei dela porque quando eu entrei no... Ela nem sabe disso, mas quando eu entrei lá na fotinha dela, no Facebook, né, dela, ela parecia uma tia minha. Eu falei, acho que ela vai me entender. Então deu super certo, eu conheci ela, fui lá, nossa, me deu uma super assistência, pelo menos particularmente comigo, assim, foi dessa forma, né, que eu tive o contato dessa advogada e eu gostei bastante. Tem a outra advogada também, então são duas advogadas cuidando desse caso. Aí eu decidi que ia entrar com o litigioso porque não ia ter acordo com relação a algumas coisas, né, exceto o divórcio mesmo, que os dois queriam, então com relação a isso não ia ter problema. E aí entramos, né, eu entrei com a papelada aí em agosto. Quando foi em novembro, só que ele não sabia de nada, eu não comentei nada, porque assim, é uma situação chata, a gente já vivia, né, numa situação meio, cuidado moço, tem um caminhão na minha frente passando, e ele tá levando um monte de placa de vidro, e ele deu uns trancos com o caminhão. Ah, moço, eu vou ter que ir, tá? Ah, moço, eu dei a chance. Não foi? Ele, infelizmente, ele acabou não sabendo, né? Ele só foi saber que eu entrei com um processo, né, no litigioso, quando ele recebeu a intimação, né? Não deve ter sido muito agradável aí, até porque a gente estava morando no mesmo teto ali. É uma situação muito desagradável. Mas assim, eu não tinha muita opção, sabe? Eu já tinha conversado, a gente entrava muito em atrito, né? E de qualquer forma, tem que regularizar tudo. Não dá pra ser um acordo de boca. Não senti muita confiança nessa parte. Então, como a gente não tava tão entrosado, né? Foi por isso só que eu não comentei, né? E aí, bom... de imediato ele precisou pagar pra mim uma pensão. Por quê? Porque eu sou dependente dele, né? Financeiramente eu era dependente dele. Então, assim que ele recebeu a intimação, tô falando no meu caso, não sei se de todo mundo é assim. Assim que ele recebeu a intimação, quer ver, acho que uns 2 meses depois, ou um mês e meio mais ou menos depois, aí ele teve que começar ele foi obrigado, né, a pagar uma pensão provisória pra mim. Então, assim, com essa pensão provisória, que é um valor alimentício pro meu filho e pra mim, até sair o divórcio, até ficar tudo regularizado, eu recebo essa pensão, por exemplo. Isso foi decretado lá pra outubro, se não me engano, acho que eu recebi a primeira vez em outubro, não, acho que eu recebi a primeira vez em novembro. Né, a gente tá aí em fevereiro e eu continuo recebendo. Eu vou continuar recebendo enquanto, né, houver um acordo, enquanto o juiz bateu o martelo, entendeu? Então nessa parte aí eu consegui isso. Porém, né, a gente sabe, né, a gente precisa... Eu precisei me mudar. Pra eu me mudar, eu tive que vender o meu carro. Aí eu vendi o meu carro, comprei esse carro, que é um carro um pouco mais, né, mais em conta, né? E isso me ajudou bastante, né? Porque eu precisava não só alugar uma casa, um apartamento, que fosse, mas eu tinha que mobiliar e tudo mais. Então, assim, eu ia ter muita dívida se eu não tivesse vendido o meu carro. Não queria vender, mas eu não me sentia bem. Pra quem tá no perrengue aí de divórcio, você sabe como é que é. Eu queria muito sair da casa dele e eu já tava lá há meses, né? Desde que eu falei que a gente ia se separar, eu continuei lá há meses morando no mesmo teto, sabe? Ele chegando em casa depois do trabalho, a gente nem se olhava, nem falava, nem conversava, né? Por ter toda essa questão aí, só falava referente ao Léo, né? Tudo que era referente ao Léo a gente conversava assim. E tinha várias coisas que aconteciam, não me sentia muito legal, muito bem, né? Então eu pensei da seguinte forma: eu vou comprar a minha liberdade vendendo o meu carro,
fazendo sacrifícios, né, pra poder sair da casa e ter a minha casa mesmo. E é o que dava pra fazer, porque eu planejei ter filho, eu sei que, né, pra mulher, essa questão de ter filho, ela é mais assim... há muito mais desvantagens para a mulher depois do filho do que desvantagens para o homem depois do filho, com relação a trabalho, a parte financeira. E isso todo mundo sabe, né? Então, a questão não era essa. A questão é que eu era dependente dele porque eu estava cuidando de um bebê, né? Um filho. Então, isso daí eu sempre soube que ia ser assim até determinado momento em que o Léo fosse pra escola e tudo mais, e aí eu fosse trabalhar. Bom, até aí, ok. Como eu era dependente financeira dele há anos, ele pagava pra mim um plano de saúde. Eu tenho uma cardiopatia grave e eu não posso ficar sem um plano de saúde, porque eu operei no hospital com plano de saúde. Todo o meu acompanhamento, exceto com o meu médico cardiologista, que é um médico particular que eu escolhi, que ele é não só clínico, mas ele faz cirurgia, ele é super atualizado. Meu médico, ele é bem atualizado, assim, sabe? Então, eu acabei escolhendo ele pra me acompanhar depois da minha cirurgia em 2017 e desde então sigo com ele. Mas os exames em si, eu faço os meus exames pelo meu plano de saúde. Vou lá, marco tudo bonitinho, né? Porque são exames que não são exames baratos e fáceis de conseguir num hospital público. Infelizmente, a gente mora no Brasil, né? Então, como eu era dependente dele, ele vinha pagando há anos um plano de saúde pra mim, né? Isso foi acordado lá atrás, né? Devido a algumas escolhas que eu fiz. E ele me ajudou, super me ajudou e foi, né? Só que quando ele recebeu a intimação, a gente tava num processo, né, de solicitando aí um novo plano pra mim que fosse um pouco mais em conta, porque eu tava com um plano muito caro mesmo. Tava 2.300 um plano pra mim, que tô na faixa aí de 30 anos, 32, né, tava 33, tava muito caro, né, esse plano. Aí ele pediu, olha, troca de plano, vê um plano mais em conta, né. Como a gente tava nessa questão de separação, eu falei, não, eu vou ver um plano mais em conta, né, pra você continuar pagando até o momento em que eu conseguir me restabelecer, trabalhar e tudo mais. Só que aí quando ele recebeu a intimação, eu tava no processo aí vendo, né, no processo burocrático vendo outro plano de saúde, e na hora que esse outro convênio falou pra mim, olha, agora é só você pagar o boleto que já fica valendo, né, o seu novo plano. Então foi isso que eu fiz, falei pra ele, ó, agora é só pagar, o outro eu já cancelei, isso é importante, o outro eu já cancelei pra poder fazer esse, então agora é só pagar. Só que aí nessa semana que a gente tava vendo isso, que ele tava perguntando pra mim, olha, e o boleto lá, e já saiu lá o negócio do novo plano, né, pra gente ver quanto que vai ser, então bem melhor esse valor, realmente, não sei o quê. Só que aí quando ele recebeu a intimação do divórcio, aí ele não quis pagar, e eu fiquei sem plano de saúde. Então, justo na semana, isso acabou acontecendo, e não deveria acontecer. Porque o meu caso é um caso muito delicado para eu ficar sem plano de saúde. Então, assim, eu não vou ficar expondo ele aqui, mas isso também eu não vou deixar de falar, porque realmente aconteceu, realmente estamos aí quase em março, eu tô sem o meu plano de saúde, né? Agora que eu tô tentando aí entrar numa empresa, parece que eu consegui, vamos ver, né? E agora que eu vou ter um plano de saúde, né? Mas, você vê, poderia ter acontecido várias coisas, e inclusive... No mês de agosto, no início de agosto, eu tive que fazer um tipo de cirurgia, né? No coração também. Fiquei internada um tempo, tava horrível, porque ao mesmo tempo em que eu tava cuidando de divórcio e tudo mais, obrigada. Ao mesmo tempo que eu tava cuidando de divórcio e tudo mais, eu tava no hospital, internada, sem meu filho, sem ter contato com meu ex-marido, que eu tinha acabado de divorciar. Então até você acostumar com essa nova vida, né, com esse novo momento, é estranho, porque até então, há 15 dias antes, a gente estava conversando como marido e mulher, né?
Então é uma situação bem difícil, né? Bem estranha. Sai da rua! Oh, caramba! Ó, eu vou te contar, hein? Não dá pra ficar na rua, quer morrer? Continuando. Então isso aí pegou muito, porque pouquinho depois que eu falei que eu ia me divorciar, tive que fazer uma outra questão no coração. E é cateterismo, daí é cateterismo de novo, daí angioplastia. E aí eu tive que ficar internada, sabe? Ai, uma coisa muito delicada, né? Mas agora, se Deus quiser, por isso que eu encontrei esse trabalho aí e eu tô torcendo aí pra que dê certo e vai dar certo. Mas por conta do plano de saúde, porque realmente eu preciso deixar tudo em dia com relação à minha saúde, porque agora eu tenho um filho. E você sabe, você que é mãe, né? Você sabe que mãe não pode morrer. Não tenho tempo pra morrer. Né? Então a gente tem que correr atrás, né? Porque senão já viu. Basicamente é isso. A nossa próxima audiência, porque a primeira audiência já foi lá em novembro. A nossa próxima audiência será agora em março e... adivinha? Vai ser outra audiência de conciliação. Gente, já não teve conciliação lá em novembro. Vocês acham mesmo que vai ter conciliação agora, em março? Não vai ter. Eu acho que não. Se tiver, realmente vou ficar bem surpreendida. Se tiver, eu vou me surpreender se tiver alguma coisa boa aí nessa próxima audiência. Mas agora eu tô esperando a próxima audiência chegar. Agora é torcer para que dê tudo certo. A gente tá bem melhor agora, morando distante. A gente conversa mais sobre o Léo. A gente tá, né? Assim, a gente não fala sobre nada, a gente não toca no assunto, nem sobre o assunto de nada. A gente não briga, a gente não toca mais, né? A fase de brigar acho que já acabou. Do mais é isso. Achei que é assim, quando você pensa que você saiu de um problema, você acaba tendo que enfrentar outros problemas. Não pensa que vai ser fácil, não vai. Mas assim, hoje eu vivo mais tranquila. Porque eu não tenho ninguém brigando, me criticando, eu não tenho ninguém me enchendo o saco, eu não tô, sabe? Eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu quero, eu faço absolutamente tudo que eu quero. A minha casa eu decorei do jeito que eu queria. Assim, a gente tem que pensar mais nas vantagens, né? Porque se eu pensar nas desvantagens, meu Deus do céu. Então, essa parte aí, eu acho que acaba não tendo preço, né? Você também deixa de ter contato com pessoas, ou até mesmo com familiares, sei lá, pessoas que você também não... acabava, assim, engolindo porque era esposa, entendeu? E agora não. Agora não tenho que engolir, entendeu? Simplesmente o meu assunto é só sobre o meu filho e sobre mais nada. Vivo em paz, durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, decido as coisas, né? É claro, ter uma família é ter uma família, né? Isso aí é muito importante, eu acho. Quando eu me casei, eu não pensava que eu ia me separar. Mas, porém, todavia, né? Acabei me separando. Então, nesse caso, a gente tem que pensar o quê? Nas coisas boas. Porque senão eu ia estar lá numa vida sofrendo, no meu caso, na minha relação, né? Sofrendo, acabando com o meu psicológico. E, enfim, então hoje eu tô muito bem nessa parte. Tô até tentando deixar, né, meu antidepressivo. Tô até com dor de cabeça, porque quando você para de tomar sertralina, no caso, né, dá um pouquinho de dor de cabeça. Aí você começa a ter um pouco de tontura. Ai, você fica bem doida, assim, mas tudo bem. Comenta aí como é que tá a sua relação, se você tá com medo de divorciar, se você já divorciou. Como é que você tá, hein? Depois que você divorciou, depois, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se você continua sofrendo, se você sofre só de vez em quando, ou nem sofre, tá? Seguiu a vida, tá na paz de Deus. Se já casou de novo. Então é isso, deixa seu comentário aí que eu quero saber. Ativa o sininho aí pra você ver o próximo vídeo que eu for postar. Espero que vocês tenham gostado aí dessa historinha. Desculpa aí ser muito longa. E é isso, tá bom? Um beijo pra vocês!